Buenos dias para você, meu querido aluno do oitavo. Pessoal, hoje a aula vai ser bastante curta. Antes de iniciar a aula, gostaria de deixar um recadinho para vocês. O primeiro recado é desculpa pelo sumiço aí nessa reta final, dessa uma semana e meia que eu fiquei aí sem mandar notícia, basicamente. Se bem que eu já tinha avisado vocês, mas eu acabei não conseguindo me comunicar depois. Basicamente, pessoal, eu fiquei sem celular, o meu Moto G6 ele simplesmente veio à falência, ele não deu conta da pressão que foi o EAD, tá entendendo? E de certa maneira eu precisei me virar para ir atrás de outro celular nesse meio tempo e o resultado foi esse, que eu acabei sumindo aí durante um tempinho, tá? Mas sem delongas, vamos continuar então a nossa aula, que é referente ao Segundo Reinado, aula 16. O título da aula é Segundo Reinado, uma modernização conservadora, tá? E aí eu já vou iniciar a aula já com uma frase que era muito conhecida na época, que era uma frase bastante dita aí pelos brasileiros, né? Que não há nada mais parecido com um conservador que um liberal no poder. Isso explica muito como que o sistema político brasileiro se formou, né? Como que o parlamentarismo brasileiro aí foi se formando, que é um parlamentarismo pressionado pelo poder moderador do Dom Pedro II e acabava que submetendo-se a esse poder dele, de maneira com que essa concorrência política entre os conservadores e liberais acabasse sendo praticamente a mesma coisa, né? Como a gente pode ver, os liberais e os conservadores acabavam se submetendo às vontades do Dom Pedro II e ele também não era um cara blindado do contexto internacional de sua época. Uma prova disso é que ele vai adaptar algumas leis às demandas internacionais que estão surgindo agora, né? O Brasil passa a ser um país que vai produzir o café em larga escala. Isso faz com que o Brasil produza café para o mundo inteiro. Lembrando que entre o Segundo Reinado e a República, os Estados Unidos da América vai ter uma grande ascensão em termos capitalistas, vai se tornar a nação capitalista mais influente do mundo, né? A ponto de a gente dizer que os Estados Unidos vai se tornar o coração do capitalismo mundial. Mas entre essa ascensão americana e essa tirada de tapete por baixo aí dos ingleses, que até então eram os grandes manda-chuvas do capitalismo, basicamente teve uma Primeira Guerra Mundial. Então eu não posso ignorar esse fato, que vai ser inclusive o que vai resultar na ascensão dos Estados Unidos. Mas eu também não posso ignorar o fato de que o Brasil vai exportar muito para os Estados Unidos, né? O produto que é o café, que vai ser produzido no Brasil, ele é um produto que combina perfeitamente com o capitalismo que está surgindo aí, como um capitalismo global. E de certa maneira o café, por ser uma bebida energética, de dar energia, de acordar a pessoa, de dar mais disposição, ele foi super bem inserido aí nas linhas de produção capitalista e se adaptou a essa demanda aí de produção e de trabalho. Então, ao mesmo tempo que o capitalismo nessa época, que passou por uma segunda revolução industrial, aumentou a sua produção, aumentou a sua exploração, determinados costumes começaram a ser inseridos, né, na população mundial de maneira mais ampla, porque o café era uma bebida mais tomada ali na África, entre os povos do norte da África. Era uma bebida no mundo de maneira geral, sim, mas não como é hoje, não como é atualmente, que o café está inserido em tudo, e até em refrigerante, inclusive de cola, né, e tudo mais. Então, o café vai passar a ser a bebida que vai estimular o trabalhador a se manter atento, né, em alerta no trabalho, e ao mesmo tempo estimular a exportação do Brasil. Então, as aristocracias, como que eles produziam esse café? Na mão de obra escrava. Essa é uma grande contradição da história do Brasil nesse momento, né? E que é, sem dúvida, a pedra no sapato do Dom Pedro II. Por quê? Primeiramente, meus queridos, a gente vai ter um contexto de que a Inglaterra vai impor para Dom Pedro II que ele pare literalmente de comprar e causar o tráfico negreiro na África. Essa imposição não vai vir por bom samaritanismo, não, tá? Ela vai vir, sobretudo, em cima de uma cobrança associada com os países que estão colonizando a África nesse momento. Então, a gente já estudou a partilha da África e da Ásia,
que foi um momento histórico muito tenso para esses povos, principalmente porque eles passaram a ser explorados por outros povos estrangeiros, que eram os europeus, e de maneira muitas vezes até violenta, né? Como vocês viram ali no caso do Reino do Congo, que rolava aquelas mutilações, né? Ocasionadas pelo rei belga da época, o Leopoldo II. Então, literalmente foi uma coisa que levou a outra, né? O imperialismo se expandiu ali na África, eles começaram a olhar os brasileiros, que até então essa antiga aristocracia portuguesa, que agora é brasileira, como pessoas que estavam literalmente ocasionando problemas sociais, propositais e conflitos para gerar escravidão e captura de pessoas, né? A barbárie, né? E eles vão tentar dar um fim no tráfico negreiro, como eles chamavam na época. Eu prefiro dizer tráfico de pessoas da África, porque tráfico negreiro parece meio que desumaniza, né? Essas pessoas, então eu prefiro mencionar sempre que são pessoas que eram simplesmente roubadas de suas terras e trazidas para o Brasil. Isso tem que ficar bem claro, porque quando a gente for falar sobre racismo, questão histórica de racismo no Brasil, existe uma diferença enorme entre o imigrante que veio até aqui, europeu, e a pessoa que foi forçada a vir até aqui para trabalhar forçado para outra pessoa, né? Para ser vendido como um produto. Então, isso vai começar a cair por terra, ou melhor, por mar. Literalmente, a marinha inglesa vai ameaçar atacar os navios de tráfico negreiro na época, né? E aí o Dom Pedro II vai ser obrigado a assinar uma lei, Eusébio de Queiroz, uma lei que ficou conhecida como Lei para Inglês Ver. Pois é, porque eles falavam que acabando o tráfico negreiro ia acabar a escravidão. A Inglaterra estava pressionando o Brasil para acabar com a escravidão negra, lembrando que o Brasil foi o último país a libertar as pessoas que estavam sob condição de escravidão, os pretos que estavam sob condição de escravidão. Então isso mostra como o Brasil tardiamente demorou para abrir mão dessa escravidão, e eles não só demoraram para abrir mão dessa escravidão, como mantiveram estruturas antigas da escravidão, como a exclusão social das pessoas sobre a condição da pele negra e, ao mesmo tempo, essa racialização, né? O Silvio Almeida, que é um grande estudioso aí dessa questão do racismo no Brasil e que é um dos maiores juristas aí da nossa atualidade, ele fala muito sobre isso, que ele pensa que, tipo, não é natural a criança nascer, uma criança preta nascer no Brasil e perceber o racismo. O racismo acontece geralmente quando você é racializado, ou seja, diferente da criança branca, que é encarada como criança em si, a criança negra ela tem essa separação, né, da criança branca, que ele até relata, por exemplo, um fato que aconteceu com ele, que é bem assustador, numa palestra que ele deu, está disponível no YouTube, inclusive essa palestra, sobre racismo na educação brasileira, que ele fala que uma professora dele estava um dia muito frio, né, e ele tinha o cabelo curtinho e tal, ele era uma criança ainda, né, o Silvio Almeida, uma professora dele, tipo, tava todas as crianças de gorrinho, né, na escola, ela fez ele tirar o gorro, tipo, dos outros alunos brancos, ela não fez isso, ela só fez isso com ele, que era preto, fez ele tirar o gorrinho com esse tipo de discurso, tira esse gorro porque você tá parecendo um bandido. Então, ele falou que ele percebeu que ele foi racializado naquele dia. O que significa ser racializado? Que pela primeira vez ele percebeu que existia uma diferença entre ele e as crianças brancas. E foi de uma maneira bem infeliz, né? Então, essa racialização, ela tem uma origem aí na história da escravidão no Brasil, que era uma maneira de diferenciar os brancos dos pretos da seguinte maneira: o branco poderia explorar o preto, pegar o dinheiro pegar todo o dinheiro, todo o lucro da produção dele para si, com o pretexto de que o preto era seu escravo. Então, a partir do momento que começa a libertação dessas pessoas, né, sobre condição de escravidão, ainda assim vai se manter na estrutura do Brasil essa diferença social berrante, tá? Então, por mais que a escravidão acaba, e com ela alguns dos seus horrores vão acabar, né, como torturas aí a céu aberto, infelizmente ainda tem essas práticas através de atitudes racistas. Então, quando a gente fala de escravidão no Brasil, a gente está falando de uma ferida aberta aí da história do Brasil, muito horrível e que persiste até hoje.
tá? Então, de certa maneira, a Lei Eusébio de Queiroz, que ela vai ser assinada em 1850 aí pelo Dom Pedro II, ela foi uma lei só para falar para os ingleses, olha, acabou a escravidão no Brasil, tá? Só que a escravidão no Brasil ainda persistia. O que tinha acabado de fato era o tráfico negreiro, mas nem havia mais necessidade de tráfico negreiro, né? Eu tô falando de uma época em que de 10 pessoas que vinham para o Brasil, 8 eram trazidas sob condição de escravidão. Então, de 10 pessoas do Brasil, 2 eram livres, que podiam enriquecer e usufruir dessa mão de obra escravizada, e 8 não tinham como juntar nem uma pequena quantia de dinheiro, porque o seu trabalho não era remunerado, era forçado e compulsivo. Ou seja, além de dessas pessoas não receberem pelo seu trabalho, ainda elas eram forçadas a fazerem isso, né? Senão elas seriam altamente castigadas ou então seriam assassinadas. Haviam leis que protegiam os escravocratas, né? Nessa época. Não é à toa que figuras como Luiz Gama, que era um advogado e que ele era inclusive negro, né? Ele vai defender os escravizados, ele vai usar o conhecimento dele das leis para libertar os escravizados. Então, nessa época do Brasil, a gente tem um contexto internacional, que é a Inglaterra, pressionando o Brasil para acabar com a escravidão por conta do contexto do imperialismo na África, certo? E a gente tem um contexto nacional, que é os próprios brasileiros, os próprios pretos brasileiros se organizando, ora em revoltas sociais muito diretas contra o fim da escravidão, como a revolta de Malês, ora em, como a gente até acho que já estudou, ora em pequenas atitudes como essa do Luiz Gama, que foram atitudes grandiosas em termos históricos. Porque eu falo assim, na época parecia pequeno, por tanto de gente que estava sendo escravizada, e ele conseguiu libertar, sei lá, 300 escravizados, parecia pouco, mas foram atitudes que um ajuda aqui, outro ajuda ali, e foram pressionando as lideranças contra a escravidão, certo? Até chegar no ápice aí da situação que a própria princesa Isabel, que era filha de Dom Pedro II, cria um quilombo para conseguir libertar aos poucos alguns escravizados que eram próximos da realeza, certo? Ainda assim, nem chega aos pés de ser uma liberdade plena, né? Então essa liberdade plena vai ser muito perseguida. Outra mudança aí na história do Brasil é o fim do acordo alfandegário, que vai ser em 1842. É uma lei conhecida como Alves Branco. Essa lei vai tirar aquele privilégio da Inglaterra sobre a venda de produtos aqui no Brasil. Então, a Inglaterra vendia produtos mais baratos aqui dentro do Brasil. E aí essa lei vai criar uma espécie de tentativa de protecionismo. O que isso significa? Que eles vão tentar estimular o mercado interno brasileiro através da ideia de que, compra um produto brasileiro em vez de comprar um produto inglês. Mas, gente, sejamos francos, que mercado interno? O Brasil nessa época não tinha indústrias, então, por mais que teve essa tentativa de criar uma lei para impulsionar a industrialização do Brasil, foi bem tímida essa tentativa de industrialização, né? Tanto que os ingleses sabotaram algumas tentativas de indústria no Brasil nessa época também. Porque eles falavam, pô, a gente vai perder um país que é quase continental, né, na sua extensão, no seu tamanho, que é um supermercado interno consumidor. A gente vai perder esse mercado interno consumidor para um mercado que nem é capaz de suprir a falta dos produtos ingleses. Então, foi tipo, a gente não quer mais produto da Inglaterra, a gente vai deixar eles mais caros, mas vai produzir os produtos que os ingleses vendiam pra gente? Não. Então, tipo, começou a faltar coisas básicas, sabe? Tipo, maçaneta de porta no Brasil, porque tudo isso vinha de fora, né? Coisas bem básicas mesmo na estrutura, assim, de construção e tal. Então, de certa maneira, essa lei foi uma lei que foi uma tentativa aí de criar um estímulo para uma indústria nacional, mas essa lei não funcionou muito, porque acabou que o brasileiro só passou a pagar mais caro por produtos que até então ele pagava um pouco mais barato, né? E, de certa maneira, só foi boa para os exportadores, né? Porque quando os brasileiros passaram a exportar os seus produtos para a Inglaterra, eles começaram a cobrar mais caro. Então, foi bom só para quem tinha muita grana, como sempre na história do Brasil. E outra coisa que foi boa só para quem tem muita grana foi a Lei de Terras. A Lei de Terras, gente, é uma coisa importantíssima para entender a história do Brasil. Por quê? É aí que começa a desigualdade no campo do Brasil.
Quando a gente fala de lei de terras, a gente não está falando que o governo brasileiro estimulou o brasileiro a comprar um pedacinho de terra para ele poder viver daquilo. Era bem claro que essa lei de terras privilegiava grandes coronéis aí, latifundiários que tinham grandes extensões de terra e já tinham essas terras, passaram meio que a regulamentarizar essas terras no nome deles. Então, esses caras que há pouco tempo atrás a gente estudou eles fazendo matanças indígenas, invadindo território indígenas, são os caras que vão assinar documentos falando assim, ó, essa terra agora é minha. Muitas vezes comprando a preço de banana, né? O que aconteceu? Historicamente no Brasil, as terras, a parte rural brasileira, que era predominante nessa época, vai pertencer a meia dúzia de pessoas e muita gente vai trabalhar nessas terras em troca de um ganha-pão, porque não tem nem possibilidade de comprar uma terra. Porque, primeiro, escravizados não ganhavam dinheiro, então não tinha como comprar terra. Segundo, pessoas que não eram escravizadas, mas que não eram ricas, viviam a maioria ali nas cidades tentando fazer o seu ganha-pão ou trabalhavam para donos de terras. Então, para quem migrou para o Brasil nessa época, para quem era escravizado também, ou até para os indígenas que eram donos dessas terras anteriormente, toda essa parte da população se sentiu excluída da lei de terras. Não é à toa que a lei de terras vai começar a organizar a história dos movimentos campesinos do Brasil, que são trabalhadores do campo que lutam por reforma agrária, tá, galera? A luta pela reforma agrária, que é basicamente uma redistribuição dessas terras brasileiras, ela envolve uma questão de raízes do Brasil, porque, literalmente, gente, o povo brasileiro não teve oportunidade de ter acesso à terra. Quem conseguiu ter mais acesso à terra eram os antigos ali capitães hereditários, que posteriormente foram se tornando aristocracias, que posteriormente foram se tornando fazendeiros e que até hoje basicamente vão sucedendo essas terras de maneira hereditária, certo? E aí você fala, eles tipo, pagaram pela terra, então eles têm direito. Concordo, tem direito, sem dúvida. Mas era injusto para o resto da população, que não tinha acesso à terra, não tinha dinheiro, não tinha como ter acesso àquela terra, ou estava sob condição de escravidão. E, segundo muitos historiadores, a lei de terras foi uma coisa que foi uma corrupção lavada, porque teve gente que pagou, teve gente que não. Teve terra que nem pertencia às pessoas, determinadas pessoas, e passou a pertencer. Foi uma bagunça a lei de terras aí nessa época, tá, galera? Então, basicamente, pessoal, fechando aí a aula de vocês, a gente vai ter a Revolução Praieira. Vou fazer leitura aqui na página 163. Antes da conciliação de liberais e conservadores, o conflito promovido por esses grupos deixou reflexos na província de Pernambuco. Os grandes proprietários rurais se dividiram entre esses partidos. Os liberais se revoltaram contra a destituição do então presidente da província, que seria o Estado, Chichorro da Gama, e a sua substituição por um conservador chamado Herculano Ferreira Pena, determinada pelo governo imperial. Ou seja, novamente, o Dom Pedro II usando seu poder aí para impor suas vontades. Então, para aumentar a força do movimento, a elite liberal se uniu às camadas médias da cidade que protestavam contra o desemprego e os grupos livres pobres que lutavam contra os preços altos dos alimentos. Até porque essa lei de terras ela não previa a produção de alimentos internos no Brasil que sustentassem a população que estava em ascensão, né, no Brasil. Até porque a gente vai ter uma grande migração dessa época, que vai vir muita gente da Ásia, da Europa, né? Então, o Brasil estava crescendo a população e a produção de alimento não. Por quê? Quando você dá um pedaço de terra muito grande para a mesma pessoa, ela tende a fazer uma monocultura. Ela não tende a ter horta, a produzir produtos de alimentação básica, assim, sabe? Então, isso foi gerando cada vez mais problemas sociais, tá? Então, continuando, eles tinham expectativa... esses grupos queriam que o comércio saísse do controle dos portugueses, que ainda estava... Vocês verem, hein? Por mais que o Brasil tinha se tornado independente, virou império, ainda os portugueses eram a aristocracia, assim como até hoje a maioria das famílias ricas tem ligação com esses antigos portugueses, tá, galera?
Então eles tinham a expectativa de passar a controlar as lojas que pertenciam aos portugueses e outros estrangeiros. Em um documento que ficou conhecido como Manifesto ao Mundo, os líderes do movimento divulgaram suas principais reivindicações. Primeiro, voto livre e universal, ou seja, todos deveriam ter direito ao voto. 2. Liberdade de imprensa, porque o Dom Pedro I, como o Dom Pedro II, também perseguiram muito a imprensa, tá, galera? Que são os jornalistas, né, da época. 3. Propriedade de estabelecimentos comerciais restrita a brasileiros. 4. Separação efetiva de independência dos poderes executivo, legislativo e judiciário, ou seja, acabando de vez com esse poder moderador autoritário do Dom Pedro II, que fazia ele ser um absolutista, né, no Brasil. 5. Extinção do poder moderador. 6. Reforma do poder judiciário e garantia dos direitos individuais, ou seja, o direito das pessoas se manifestarem politicamente, né? O direito das pessoas poderem ter suas próprias opiniões, sem serem persuadidas, dentre outras coisas, tá? Então é isso, meus queridos. Façam a atividade 2 para mim da página 164. Um beijo para vocês e até a próxima.